Sejam bem-vindos à minha oficina, eu sou Leonardo Afonso e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa belezinha aqui, o raspador 80. Bom gente, vamos lá, vamos falar sobre essa ferramenta. Essa ferramenta é um raspador 80, padrão Stanley. Essa ferramenta já é fabricada pela Stanley, seguindo mais ou menos esse modelo desde 1892. Enfim, já está há bastante tempo aí sendo produzida. Acho que foi produzida até 1984, se eu não me engano, pela Stanley americana. E é uma ferramenta que a gente pode classificar como uma ferramenta de corte. Apesar de seu nome ser raspador, ela pode se classificar como uma ferramenta de corte, bem como as demais planers aí, né? E a categoria dessas ferramentas são basicamente um gabarito onde a gente faz a acoplagem de uma lâmina de corte com um determinado ângulo de afiação, e essa ferramenta vai fazer o processo aí de corte e desbaste da madeira. Esse tipo de ferramenta ela é bem útil, né? No uso de madeiras com grãos mais difícil de trabalhar, um grão reveso, né? Madeiras mais duras, às vezes como o roxinho, por exemplo, você consegue um bom resultado no trabalho da superfície, né, usando esse tipo de ferramenta. E aí a gente vai conhecer o porquê, né, ela trabalha tão bem nesse tipo de superfície, né, onde muitas outras planas não conseguem fazer esse trabalho. Como eu disse, ela é basicamente uma lâmina trabalhando sobre um gabarito que vai auxiliar esse funcionamento, né? Então ela é composta aqui do corpo da ferramenta, né? E a sua lâmina. Ela tem uma base plana, isso ajuda a trabalhar melhor a planicidade da superfície que você está trabalhando, né? Você tem uma parte dianteira à lâmina de corte, onde ajuda a pressionar a fibra para facilitar esse tipo de corte, né? Coisas que não acontecem de repente no uso da raspilha usando simplesmente com a mão. Então a gente tem a ferramenta, a gente prende a lâmina aqui e esse parafuso desse lado ele força a lâmina a fazer uma curvatura, que é o mesmo movimento que nós fazemos quando usamos uma raspilha, né? A gente pega aqui, põe os dedos para trás e cria um arco de atuação da ferramenta. Então é apenas isso. A estrutura de receber a lâmina e a lâmina. E o que ela tem diferente nisso aqui? Ela tem diferente essa lâmina, né? Ela é feita uma afiação a 45 graus. É claro que essa é uma medida aproximada, você não precisa ficar aqui com equipamento medindo, mas alguma coisa próxima aos 45 graus vai funcionar muito bem. Para a afiação dela você vai fazer o quê? Com uma lâmina de plana comum, você vai fazer a regularização dessa face, né, a fim de deixar totalmente plana e regular. Depois proceder à afiação a 45 graus. Faz a afiação tradicional, tira a rebarba, estamos com o fio de corte aqui e o gume formado. Depois disso, com uma ferramenta, um brunidor, a gente vai vir aqui e virar esse fio no sentido das costas da lâmina. Processo semelhante que também nós usamos nas afiações das raspilhas. Então nós temos aqui um ângulo reto, um ângulo 45 graus, e aqui aproximadamente um ângulo entre 3 e 5 graus a gente vem com um metal mais duro do que a lâmina e faz alguns movimentos aqui a fim de que esse fio crie um gancho, né? Vire uma rebarba. Aqui dá pra gente passar a mão e sentir aqui que a gente tem uma rebarba. Então se a gente conseguisse ampliar essa região, a gente estaria vendo essa situação do fio de metal girar através da pressão, criando um gancho. É justamente a criação desse gancho que é aliado a esse ângulo na plana, aqui na estrutura, né? A angulação dela e a angulação do ângulo, que vai proporcionar esse tipo de usinagem na madeira.
né? A formação desse gancho, por ser uma rebarba muito fina, muito delicada, ela fica perfeita para você trabalhar a superfície, fazendo uma remoção bem fina da madeira, desse jeito, não agredindo a entrada de uma ferramenta de corte, de repente com uma ferramenta tradicional, uma plana com a fiação comum faria na madeira, né? Então ela entra com essa vantagem, usando só a rebarba de corte angulada trabalhando. Coisas que são importantes nesse processo, né? É o processo de você virar o fio. Se você não colocar muita pressão e não virar muito o fio, você não vai ter um gancho adequado para o corte. Em contrapartida, se você colocar muita força e essa rebarba se fechar demais, ela vira um cilindro de metal e desse jeito vai estar cega, não cortando o material. Então o importante é isso, você fazer uma virada sutil do fio, da rebarba, testa, né? Vê se funciona e procede à usinagem. Porventura, se de repente tenha virado demais o fio, volta o processo, né? Limpa as costas, faz a fiação e faz novamente a virada de fio. Ela é uma ferramenta muito semelhante à raspilha, né? Mais tradicional, o pessoal conhece também. Eu uso ela com dois tipos de procedimento de fiação. Um lado, como eu faço a fiação desse cartão, né? Dessa lâmina, 45 graus de virada do fio. E aqui é um outro processo, onde a gente deixa os dois ângulos em 90 graus perfeitos. E também fazemos o ganchinho aqui no cartão de metal. E também trabalhamos mais ou menos como essa ferramenta. É lógico que essa ferramenta é mais confortável de você estar utilizando, porque você tem ela toda presa aqui, né, gabaritada. Tem as alças que proporcionam aqui um melhor arranque no trabalho da madeira. E a base que vai estar em contato diretamente com a superfície da madeira. Nesse caso aqui, a gente dobra com as próprias mãos e vai trabalhando dessa forma. Ambas têm as suas funções semelhantes, né? Geram um padrão de retirada de material diferente e usos diferentes também. Às vezes você usa aqui mais para um detalhe, você tem raspilhas curvas onde você vai trabalhar detalhes, enfim, cada um tem seu uso, mas só para citar que as duas são muito semelhantes em relação a como ela vai proceder a usinagem na madeira. Bom, falar da fiação, como vocês viram, que não é nada complexo, né? É um ângulo e a sua virada de fio. Só esses procedimentos devem ser bem feitos para que proporcione o trabalho ideal da ferramenta, né? E como a gente vai ver que ela está trabalhando legal. A gente tem às vezes madeiras com ângulos, com grãos que trabalham de um lado e do outro. Às vezes depois do corte eles ficam esbranquiçados. Essa ferramenta vai muito bem nesse tipo de usinagem. De repente, madeiras duras como o roxinho, você procede um aplanamento com uma plana manual, de repente, uma número 7, você quer deixar ela nivelado. Essa madeira, porventura, ela tem essa tendência de grão mais reverso, grão mais duro, então você pode ter um estourado durante essa usinagem, dessa forma. Então, após o procedimento de nivelá-la com uma plana de nivelamento, você pode vir com esse tipo de ferramenta fazendo a limpeza desse grão, se porventura tem que ser um grão aparente. A gente consegue um resultado perfeito com essa ferramenta aqui. É o tipo de ferramenta que no passado o pessoal trabalhava as usinagens com as planas de esbaço, as planas de acabamento. Essa plana está na categoria de uma plana de acabamento, mais ou menos como faria hoje através das lixas atuais, né? Todo esse procedimento que a gente está fazendo aqui, que a gente faz com uma ferramenta dessa, ele poderia ser facilmente substituído aí por uma lixadeira de cinta ou outros tipos de lixadeira. Esse aqui é justamente o modo tradicional, que é a ferramenta que se usava numa determinada época, né? Haja visto que hoje é uma ferramenta não tão pouco conhecida e muito menos tão usada, né? Eu particularmente gosto de usar essa ferramenta para esse tipo de situação, que eu tenha um grão mais difícil, ao invés de trabalhar na lixadeira, eu sei que eu consigo um resultado
às vezes mais rápido e de melhor qualidade com esse tipo de ferramenta de corte. Para outro fim que era muito utilizada, era para a fabricação de painéis, de gabinetes, antigamente em madeira, onde você tinha, como nesse caso, uniões de madeira. Depois dessa colagem, você fazia um nivelamento com as planas e depois vinha com esse tipo de ferramenta fazendo um nivelamento de superfície. Então, às vezes, como exemplo dessa, a gente tem grãos trabalhando em sentidos diferentes, então ela também faz um ótimo trabalho tanto de superfície como do clareamento do grão aparente da madeira. Bom, e para a gente finalizar essa conversa aqui, uma boa indicação para que a nossa ferramenta esteja afiada e trabalhando de acordo é ficar atento ao padrão de cavaco que ela vai te gerar. Apesar de os nomes, apesar do nome ser raspador, como eu disse, é uma ferramenta de corte. Então, essa ferramenta estando afiada, bem afiada e trabalhando direitinho, mesmo em madeiras mais duras, ela tem que gerar um padrão de corte, né? Ela não está raspando a madeira, não está gerando um pó de madeira, e sim está gerando uma fita de corte. Isso vale também para as raspilhas, né? Passar uma raspilha que não esteja com o fio adequado ou o fio errado, ela vai estar raspando a madeira, né? Criando um pó de madeira, sendo que ela também tem um padrão de cavacos que é gerado, né? Um pouco semelhante a esse, mas como ela tem uma aresta de corte em contato com a madeira diferente dessa, ela gera um outro tipo de cavaco, mas gera um cavaco de corte, bem como essa aqui. Então, isso é legal ficar atento, porque é um indicativo que sua ferramenta está trabalhando de acordo. Em relação ao seu uso, uma vez que a gente coloca ela numa superfície plana, posiciona a lâmina, né? Prende, ela está rente ao solado. Dessa forma, ela não vai produzir o corte. Então, entre em ação esse botão, onde você vai pressionar, ele vai arquear a lâmina. Dessa forma, é como se estivesse colocando ferro, onde nas planas nós temos o botão de regulagem para subir e descer da lâmina. Então, a partir desse aperto, a lâmina avança um pouco e a gente começa a produzir o corte. Apertar um pouco mais. Bom, gente, para a gente finalizar esse bate-papo, vale a pena salientar que esse é apenas um dos modelos dos inúmeros tipos de raspadores que já foram fabricados para o uso em marcenaria. Muitas vezes o seu uso também pode ser substituído por outras formas de usinagem, né? Mas sem dúvida é uma ferramenta que faz muita diferença nas nossas oficinas. Aqui no Brasil ele é também bastante conhecido pelo nome de raspão, então fica essa informação aí registrada. Gosta de marcenaria? Também te convido a me acompanhar pelo Instagram. Ali eu mostro um pouco do dia a dia aqui do que está acontecendo sempre na minha oficina. E se também você gosta de marcenaria, fica o convite aqui, venha participar do Marceneiros Mega. Marceneiros Mega é o maior grupo de mensagens instantâneas de marcenaria do Brasil pelo aplicativo do Telegram. Gente, agradeço mais uma vez, eu deixo aqui o meu forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!